Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu vou ler apenas o versículo do 8, depois a gente retoma ao longo da pregação. Versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou ler novamente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Feche seus olhos, quero orar com você de novo. Pai, sopra o teu doce Espírito em nosso meio. Revela a tua palavra em nosso coração. Faz com que essa noite seja marcada por tua presença. Faz com que este povo experimente essa promessa, a promessa do Espírito. Inspira o nosso coração. Que o Senhor apareça. O Senhor é o Senhor desta igreja. Aquele que batiza com o Espírito Santo. A minha oração é que o Senhor dê isso à igreja, ainda nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, eu preferi começar pelo livro de Atos, porque o livro de Atos é a narrativa que consta nas Escrituras, que fala acerca da igreja. Talvez a igreja de Atos, para alguns, é a igreja perfeita. Para outros, é a igreja que também tem muitos defeitos. E nós descobrimos isso estudando Paulo. Mas a igreja de Atos, ela é movida por uma força. Ela é movida por um poder. Ela é movida por uma autoridade. Que talvez, ao longo dos anos, temos abandonado isso, perdido. Que é o poder dado do Espírito. Deixa eu dizer algo para você, querido irmão e querida irmã. O poder do Espírito Santo não é para que nós, como igreja, apenas tenhamos calafrios. O poder do Espírito foi dado para que a igreja cumpra uma finalidade, que é a pregação do Evangelho aos confins da terra. Em nosso meio, nós teremos pessoas que serão levantadas, essas pessoas que vão ser levantadas pelo Senhor, receberão dons espirituais, para cumprir o chamado de Deus, para cumprir a vontade de Deus. E Atos nos mostra de maneira muito intensa a presença do Espírito Santo agindo sobre a igreja. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã. É o primeiro livro que narra a história da igreja. Registra a caminhada da igreja de Jerusalém, mas até Roma. Uma igreja que vai expandir, que vai crescer. O livro de Atos desenvolve um esboço para mim e para você, e é interessante esse esboço, que ele nos mostra que Jesus é o Senhor da igreja. E ele diz aos apóstolos isso: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Vocês vão receber do alto a presença do Espírito Santo. Portanto, fiquem em Jerusalém. Nos primeiros 7 capítulos de Atos, a gente vê o avanço da igreja em Jerusalém e Judéia. A igreja avança, a igreja cresce. Porque há um mover sobrenatural na Judéia, em Jerusalém, na vida dos discípulos. E esse mover sobrenatural de Deus não caducou. Amém? Esse mover sobrenatural de Deus ainda pode, vou dizer aqui, ainda pode se manifestar em nosso meio. Ainda pode se manifestar de maneira poderosa numa igreja,
num bairro, numa cidade, num país, num mundo com um grande avivamento. A grande dificuldade é que nós nos alimentamos muito de outras coisas e pouco daquilo que é necessário para a vida cristã, que é o Espírito Santo. A gente vê a igreja crescer. Pastor, queremos ver a igreja crescer. Nós podemos estabelecer uma missão, uma visão, valores, tudo isso é importante e temos. Mas nós queremos sim que a igreja cresça, mas ela só pode crescer com pessoas que são lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que se convertem ao Evangelho, pessoas que vêm a nascer de novo, pessoas que chegam aos pés de Cristo e são batizadas. O Espírito Santo deseja fazer isso ainda no nosso meio. Os primeiros 7 capítulos a gente vê o avanço da igreja. No capítulo 8, o Evangelho avança em Samaria, quebrando barreiras culturais. Judeus e samaritanos não se davam, mas o Evangelho é pregado ali, e mais, o Espírito Santo é descido de maneira poderosa ali. O Espírito Santo desce em Samaria de maneira linda e maravilhosa. Já no capítulo 9, vai narrar os confins da terra. O Evangelho chega, ele sai da Judéia, ele sai de Jerusalém, com o objetivo de chegar aos confins da terra. A gente vê um homem chamado Saulo tendo um encontro com Cristo. Embora o livro de Atos, ele tem um nome, né? Atos dos Apóstolos, Atos do discípulo A ou B, Atos dos Apóstolos. Lucas, o autor de Atos, ele enfatiza especialmente o ministério do Espírito Santo. É os atos do Espírito Santo que vão os fazer presente na história da igreja. Nós vemos a narrativa de Pedro nos primeiros capítulos em Jerusalém. Depois de Paulo avançando com o Evangelho através das viagens missionárias. Isso é muito notório no livro de Atos. Mas se eu e você desejamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos experimentar o poder. Eu comecei dizendo agora no início, e da minha história, que me fez lembrar do dia que eu fui cheio do Espírito Santo, do dia que eu recebi o meu Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, dia 21 de novembro de 1999, num culto da manhã, por volta das 10h30 da manhã. Uau! Eu sei, sabe por quê? Porque aquilo marcou a minha vida, aquilo transformou meu ser, aquilo quebrantou, aquilo avivou meu coração. Deus me encheu de maneira maravilhosa, jejuando, orando, buscando a presença do Espírito Santo, e Deus falou, toma. E veio de maneira linda sobre a minha vida. Nós temos a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é uma dádiva. Querido irmão, é uma dádiva do Pai. Olha só o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Versículo 4. Mas que esperassem o quê? O quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. Como um pai promete a um filho que vai cumprir aquela promessa, esse Pai Celeste disse, esperem em Jerusalém. Não se ausentem de Jerusalém. Ficai lá até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Lucas, ele faz uma transição no texto da ressurreição de Cristo à promessa do Espírito Santo. A notícia é que Cristo havia ressuscitado. O tema central da pregação dos discípulos é a ressurreição. Mas agora, Lucas 24, que fala da promessa, fique em Jerusalém. Lucas, de novo no livro de Atos, diz, esperem em Jerusalém, porque eu vou dar a vocês o meu poder, a minha presença, para que vocês tenham autoridade, unção e poder para cumprir a missão de ir até os confins da terra, pregando o Evangelho. A descida do Espírito Santo, ela estava condicionada à subida de Cristo, à ascensão.
O texto diz em João 7,39, abre lá comigo. João 7,39, olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. A igreja inaugurada após a ascensão, a subida de Cristo. Naquele tempo, eles tinham a presença de Jesus, mas Jesus já havia dito a eles que havia uma promessa essa que já havia sido profetizada por profetas, e que agora, eu e você, nós como igreja, como comunidade, como igreja do Senhor, receberíamos essa promessa, o poder, a descida do Espírito Santo. Pastor, como que é isso? Essa promessa é para todos? É para todos. Essa bênção é para alguns? Não, é para todos. É para você, querido irmão. É para você, querida irmã. É para você, meu jovem, minha jovem. É para aquele que crê. Eu me lembro, em 99, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o meu pastor disse assim: é para aquele que crê. Se você crê, você vai receber essa bênção. E eu já estava no propósito de orar, de jejuar e buscar o Espírito Santo. Porque quem almeja ser santo, quem almeja a santidade, quem almeja a oração, quem almeja estar perto de Deus, quem almeja receber de Deus algo, busca. E quando a gente bate, a gente quer, encontra. Quando a gente busca, o Senhor abre as portas. E foi isso que Ele fez no dia 21 de novembro de 1999. Onde vocês nasceram? 2000. Aí, ó, vocês não tinham nascido ainda. Essa promessa é para todos. Existem 4 verdades aqui que a gente precisa observar. Em primeiro lugar, é uma promessa. Versículo 4, como lemos. O Pai prometeu o Espírito à igreja. O Pai prometeu o Espírito. E eu e você, a igreja de Deus, nós devemos fazer o quê? Esperar. Vai acontecer. Deus vai manifestar a sua graça. Joel 2, que nós lemos no início do culto, diz de uma promessa. Os jovens, os adultos, os velhos, todos, os servos e servas vão receber do meu Espírito. Será que nessa noite o teu coração não está inflamado para receber de Deus essa linda pessoa do Espírito Santo? Não como aquele que habita, mas agora com aquele que reveste o seu coração, aquele que te dá autoridade e poder, que santifica o seu coração. Essa é a proposta do Evangelho nessa noite. Infelizmente, nós esquecemos, nós falamos assim: Deus prometeu, então Ele vai nos dar, eu não preciso fazer nada, apenas esperar. Não é verdade. Deus exige de você, querido irmão, nós, como igreja e comunidade, obediência irrestrita. Deus exige de nós obediência irrestrita. Deus diz para eles: fiquem em Jerusalém. Não é para estar na Judéia, é em Jerusalém. É lá que você vai receber a tua bênção. É lá que você vai ser revestido. Obediência. Eles não podiam ausentar-se de Jerusalém. O lugar do fracasso da cruz, querido. Pensa na crucificação. Pensa no evento da crucificação, do sofrimento, da humilhação de Jesus. É nesse mesmo lugar que eu vou dar a vocês a minha glória, a minha presença, o meu poder. O mesmo lugar onde Cristo foi humilhado, ali Ele vai ser exaltado. Em segundo lugar, essa espera deve ser com perseverança inabalável. Nós não gostamos de perseverar. A gente faz algo, planeja, desenvolve, não dá certo, não tem resultado, a gente abandona e vai para um outro projeto. Não. Há uma promessa do Pai. Há uma obediência irrestrita. Eu tenho que obedecer ao Senhor, mas também eu tenho que ter perseverança. Eles deveriam esperar até que do alto fossem revestidos de poder. Eu me converti em março de 1999. Eu fui batizado em dia 21 de novembro
de 99. Quando eu aprendi a doutrina do Espírito Santo, na escola bíblica, viu, irmão? Quando eu aprendi a doutrina do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, eu comecei, como nós falamos pela manhã, pastor Marco, a buscar os melhores dons. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quantas vigílias, Josi? Quantas madrugadas? Né, Beto? Esse homem é um milagre. Vocês vão ter a oportunidade para abraçar ele. Né, Josi? Josi é amiga de muitos anos, está nos visitando essa noite. Porque nós buscamos quantas madrugadas, e não era uma vez por mês a vigília, gente. Era toda sexta-feira, das 11 às 5 da manhã. Sábado de manhã eu estava lá, das 9 às 9, trabalhando, viu, jovens? Estava dormindo não, estava trabalhando, comércio, carregando água, galão de água, descarregando caminhão, atendendo cliente. Cheguei a atender cliente dormindo. Mas eu estava de madrugada orando. Porque eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Enquanto você não entender que você precisa do Espírito Santo, você não vai perseverar. Você não terá essa perseverança inabalável. Você não terá expectativa. Olha só o versículo 5. Olha a expectativa. Olha o que Lucas está dizendo no texto. No 4, Jesus diz para a gente ficar em Jerusalém. Ok? As palavras de Jesus lá em Lucas 24. Em Atos 1:4 ele reafirma isso. E no versículo 5 há uma expectativa que é gerada dentro do coração dos discípulos, dos apóstolos, das pessoas que estavam com ele. Versículo 5. João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. João foi batizado com água. O ministério de João Batista, a história, os evangelhos vão narrar isso de maneira maravilhosa. A inauguração do trabalho e do ministério de Jesus na Galileia. E nós vamos notar o que Lucas está dizendo nesse texto, gerando sonho, gerando expectativa. O Pai prometeu. João batizou com água. Então esperem, não muito depois desses dias, vocês serão o quê? Tomados do Espírito Santo. Serão revestidos do Espírito Santo. Nós, como igreja do Nazareno, acreditamos na segunda bênção, acreditamos no poder do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, acreditamos que isso é para o crente, sim, ainda hoje. Acreditamos que essa autoridade, esse poder espiritual faz com que o crente se torne um crente cheio do Espírito para cumprir a vontade de Deus, para ser um homem santificado, uma mulher santificada na presença de Deus. Terceiro lugar, é entender a natureza desse reino. Os discípulos não entenderam a natureza do reino. Eles não entenderam o que Jesus está dizendo. Olha só o versículo 6. Então os que estavam reunidos, quem estava reunido? Quem estava ali, no cenáculo, junto, ouvindo isso, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Será este o tempo em que vai restaurar Israel? Querido irmão, Israel estava sendo dominado por outros povos. Roma. Israel não tinha rei. Eles entendiam que de maneira física e política e material, Jesus viria estabelecer o reino dele. Qual é a natureza do reino? Não é terrena. A natureza do reino, ela é celestial. Os discípulos, eles nutriam sim uma expectativa, mas uma expectativa da terra. Eles limitaram o governo de Deus a um governo físico, terreno e político. Israel, há muito tempo, perderam a sua independência. Eles estão debaixo como província, eles estão debaixo de Roma, dos senadores romanos, dos cônsules e de toda a estrutura romana. Ali eles alimentavam a esperança de que um dia Israel assumiria o comando político. O Senhor agora, imagina Jesus aparecendo para os discípulos: glória a Deus, Ele está vivo, agora nós vamos reinar em Israel. Versículo 6, Jesus disse, e ele usa uma palavrinha aqui, versículo 6, olha só. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo, Cronos? Será esse o tempo em que restaures o reino em Israel?
Versículo 6, essa palavrinha aparece, cronos, de tempo. O nosso tempo. O nosso papel não é saber ou especular sobre o futuro, ou o agir do presente, não. O nosso tempo é o tempo que nós entendemos de que Deus está fazendo. E para isso a gente precisa ter uma visão clara do texto, ou até mesmo desse momento que Lucas está narrando a eles. Primeira coisa, Jesus já morreu, já ressuscitou e ele vai subir ao Pai. A ascensão, a subida ao céu. Segunda coisa, o Pentecoste, o poder espiritual. Terceira coisa, a missão da igreja, ser mártir, testemunha. Quarta coisa, a parousia, que significa a volta de Cristo. Essa é a estrutura do livro de Atos. E eles entendiam que Jesus estabeleceria um reino político. Não. O que Deus está estabelecendo é um poder espiritual para que a igreja seja igreja na terra. Igreja que luta contra as hostes malignas. Igreja que defende o evangelho contra as heresias. Igreja que luta pela fé cristã. Igreja que prega a ressurreição de Cristo, a santidade cristã, o poder do Espírito, uma vida transformada. Igreja que fala sobre o perdão de Deus, que ensina as doutrinas fundamentais da fé. Quarto lugar, o revestimento de poder. Versículo 8. Recebereis o quê? Poder. Jesus está redirecionando para eles, olhando para eles, aos discípulos, que agora eles vão receber poder. Olha só, vocês vão receber poder ficando em Jerusalém, para ser mártires, testemunhas, para serem missionários, para serem agentes do meu reino espiritual. Não basta poder intelectual, querido irmão. Não basta vontade. Não basta eloquência humana. É preciso que haja o quê? O Espírito. Você pode conhecer as Escrituras. Você pode conhecer a narrativa maior da Bíblia. Você pode conhecer a teologia cristã. Você pode ter conhecimento, ter vontade, ter até eloquência, mas é preciso que o Espírito Santo venha poderosamente marcar o seu coração para que o Evangelho faça diferença. E eles não entenderam isso. E Jesus diz para eles isso: vocês vão receber o Espírito Santo dentro de vocês. O Espírito Santo vai agir em vocês, dentro de vocês e através de vocês. O Espírito Santo vai agir dentro de você. Ele vai santificar o seu coração, mas ele também vai agir através de você. O Espírito Santo vai agir para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. James Hastings diz assim, ele considera 3 pontos importantes no versículo 8 aqui de Atos 1:8. 3 pontos que ele considera importante: poder, fonte de poder e uso do poder. A palavra poder que aparece no texto, aqui, versículo 8, a palavra dínamos. Mas existe outra palavra associada a essa, que chama exousia, né? Existem 2 palavras, poder, dunamis, ou dínamos, e exousia, né? Significa a primeira, poder de autoridade, governo. Autoridade e governo. A igreja recebe de Deus autoridade para governar a igreja na terra. O que é isso? Uma igreja que recebe de Deus autoridade para agir, legitimidade. Nós vamos em nome do Senhor. A segunda palavra, que é a palavra que é colocada nesse versículo, que é dunamis, significa habilidade e força.
Habilidade e força, e aqui força talvez até perde o sentido do texto original, está ligado a palavra está ligada diretamente à dinamite, à autoridade, poder, de explosão. O poder que a igreja recebe não é político. A gente fica fazendo lei lá no Congresso, lá para lei disso para proteger a igreja, lei daquilo para proteger a igreja, lei para que Deus... Irmão, quem protege a igreja é o Senhor da igreja. Se tiver que vir perseguição, é para que eu e você passemos por ela, dando glória a Deus e pregando a palavra. Eu não estou aqui fazendo apologia que não devemos fazer político. Talvez aqui Deus levante algum político. E que Deus o use lá naquele lugar para influenciar com o evangelho. O que eu estou dizendo é que nós não temos que ter uma visão política da igreja. Não. Nós não temos que ter uma visão apenas baseada no conhecimento. Conhecemos o evangelho. Não. Nós temos que ter uma visão do ministério da igreja local, de um poder espiritual, que gera uma vida espiritual e automaticamente há uma transformação e atinge o quê? O caráter, a moral, a pureza. Eu e você somos chamados. A natureza deste reino não é humana. Eles não entenderam. Quando que é que o Senhor vai restaurar Israel? Não, vocês não entenderam. Eu não vou restaurar Israel. Eu vou começar restaurando aquilo que Adão fez. Eu vou restaurar o coração caído. Eu vou enviar o meu espírito. E vocês vão espalhar essa mensagem até os confins da terra. Até o dia que eu voltar para reinar para sempre. A fonte do poder do Espírito Santo não vem da igreja, não vem do pastor, a fonte vem do céu, a fonte vem de Deus, a fonte vem daquele que tem toda a autoridade, o Senhor. A pergunta que eu e você temos que fazer nesse momento: para que os discípulos precisariam de poder? Para que os discípulos precisavam ser revestidos de poder? Por que Lucas está narrando aqui as palavras de Jesus que é para eles ficarem em Jerusalém? Porque eles precisam de fato de poder espiritual. Primeiro, para ser testemunha, ter uma ação, ter um foco. Você não recebe o Espírito Santo para apenas falar, recebi um dom espiritual. Não, você recebe o batismo com o Espírito Santo, primeiro, para que o seu coração seja santificado. Segundo, para que você tenha o empoderamento de Deus, a autoridade de Deus, o poder do Espírito para ser testemunha. Abra a tua boca, fale do evangelho com autoridade, repreenda os demônios, quebra as cadeias no nome de Jesus, irmão. Às vezes a gente chega tímido. Parece que nem nós estamos crendo mais naquilo que dissemos que cremos. Eu não estou dizendo de temperamento. Eu estou dizendo de autoridade. Eu estou dizendo de pessoas que querem viver isso de maneira intensa. Deus está querendo derramar o seu espírito nessa noite para que você exerça autoridade espiritual. Segunda coisa, para perdoar. O Espírito Santo é dado aos discípulos, esse poder é dado aos discípulos para que eles perdoem. Olha o que o texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, legal pregar em casa, ó, pregar em casa é uma bênção, em Jerusalém, como em toda a Judéia, estamos no vizinho, estamos lá, ó, tranquilo, mas o texto continua, Samaria eu não vou. Samaritanos não merecem que eu pise lá. Havia uma rixa, havia um problema cultural muito sério. Jesus está dizendo, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vocês vão poder perdoar. Vocês vão entrar lá, vocês vão pregar o Evangelho. O Evangelho é para todos. Você tem o poder do Espírito Santo no seu coração? Você tem conseguido perdoar pessoas que magoaram você profundamente, que chatearam você? E por último, para pregar até os confins da terra. O projeto de Deus é o mundo. John Wesley disse que a paróquia dele é o mundo. Minha paróquia é o mundo. Aonde
o Senhor me levar, eu vou pregar o Evangelho. Abra a tua boca, querido irmão. Louve ao Senhor com a sua vida, com a mensagem do Cristo. Fale do Evangelho às pessoas. Permita que o Espírito Santo te dê sensibilidade. Nós estamos falando sobre dons de manhã aqui. Discernimento de espírito para ver, para experimentar a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, ser sensível àquilo que Deus quer fazer em corações quebrados, em famílias destruídas, em filhos desamparados. Deus quer te dar direção para ser sensível à voz do Senhor. Só que para isso acontecer, querido irmão, versículo 12, nós vamos precisar fazer alguma coisinha aqui. Versículo 12. Para que o poder do Espírito Santo venha como promessa, venha com autoridade, com ousadia, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Um clamor da igreja. A igreja precisa voltar a clamar. A igreja tem que voltar a orar. Eu e você temos que voltar a clamar. Espírito Santo, volta. Espírito Santo, toca-me. Espírito Santo, molda-me. Espírito Santo, preenche as lacunas da minha alma. Espírito Santo, toca na minha casa. Toca nesta igreja. Tira a morte do nosso meio e traz a vida do teu Espírito. Traz novamente a sua pureza no nosso meio. A igreja tem que voltar a orar. Nós temos que voltar a orar, igreja. Coube ao Espírito Santo começar essa noite com um dia bastante frio. E você foi levantado para estar aqui para ouvir isso. Preserva o seu coração diante das tribulações da vida, porque Deus quer aquecer você. É fácil às vezes hoje eu não vou. E a gente lida com coisas espirituais de maneira muito natural. Não, tudo certo. Hoje eu vou ficar em casa. Eu fui quinta-feira na igreja. Agora nós temos culto de manhã aqui. Tinha umas 60 pessoas de manhã. O culto foi uma delícia de manhã. Foi uma bênção. Deus falou conosco. Foi muito bom. Já fui de manhã, já paguei a conta. Agora eu não preciso vir à noite. A igreja evangélica está assim, doente. Eu não estou dizendo que você precisa vir de manhã ou à noite. Você vem o dia que você quiser. Mas uma igreja viva, ela volta para o cenáculo. Uma igreja viva volta ao cenáculo. Volta ao cenáculo. Sabe o que é o cenáculo? É o lugar de oração. O cenáculo foi palco da humilhação de Cristo, do sofrimento de Cristo, da humilhação de Cristo. E no cenáculo, a glória de Cristo virá. Capítulo 2 acontece, eles em oração. A glória de Deus veio poderosamente. Irmão, nós precisamos ter experiências profundas com Deus. Não é só teologia. Vocês me conhecem, eu sou adepto da teologia, coordeno o seminário dessa cidade. Amo a Bíblia, os livros, a teologia. Mas é pouco. Se isso não for associado com a piedade, com a oração, a morte vai se instalar, a frieza chega, e a gente começa a matar irmãos e irmãs com as nossas vozes e palavras, porque o que está dentro de nós é morte, não mais vida. O Espírito Santo quer que a gente volte a orar. Versículo 12, olha isso. Então, voltaram para Jerusalém. Por que voltaram? Jesus disse, não se ausente, obedeçam o que eu estou dizendo. Se vocês querem ser revestidos do poder, fiquem em Jerusalém. Lucas está dizendo, voltaram para Jerusalém. Você precisa ir para Lucas para entender isso. Eles estão indo para Emaús. Eles estão indo para outra direção. Olha só, eles voltam para Jerusalém, eles vão para um monte chamado Oliveiras, naquela cidade. Versículo 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João. Aí, Pedro e João, essa é para vocês dois, hein?
Tiago, vai receber a bênção, meu querido. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, os 11. Todos, presta atenção, todos estes, o quê? Leia na sua Bíblia. Todos estes estão o quê? Não, tá devagar. Todos estão o quê? Perseverando. Perseverando aonde? No trabalho, ganhando dinheiro. Perseverando em casa com os filhos. Perseverando em casa, no trabalho, na universidade, nos sonhos pessoais. Não. Perseverando em oração. Perseverando em oração. Nós precisamos. Nós, irmãos, eu também. Eu não posso me ausentar disso. Nós precisamos orar. Eles estão perseverando em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Olha isso. A busca do Espírito Santo, ela só é possível porque eles clamaram por essa busca, por esse Espírito. Jesus voltou para o céu. Ele triunfou. E os seus discípulos voltam para Jerusalém e começam agora o quê? A buscar. Agora, olha Lucas 24 comigo, versículo 52. Diz assim: Jesus voltou para o céu, triunfou, os discípulos voltaram para o Jerusalém triste, que agora vão orar, tem que ir para a vigília. Voltaram triste. Ai, Jesus morreu, foi embora, e a gente está triste aqui, tem que orar, que peso! Olha o que diz o texto, 24:52. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de quê? Grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Foi com júbilo, foi com alegria, foi com poder e glória. Esse versículo, lendo ele, me fez lembrar das minhas andanças. Ainda quando solteiro, indo à igreja, andava praticamente, Beto, do Real Parque a Barão lá à igreja, dá o quê? Uns 2 quilômetros? 3? Mais? 4. Eu andava então 4 quilômetros da minha casa, do Real Parque à igreja de Barão Geraldo. E eu ia de paletó, irmão. Eu era esquisito demais, gente. No 40 graus, eu lá de paletó andando, com a minha irmã com a mão do lado. Vamos lá, e cantando. Santidade mais e mais. Canta aí, Flávia. Santidade mais. E vamos lá, né? Vem, Espírito. Depois você dita isso aí, tá, irmão? Pelo amor de Deus, tá? E vamos para a igreja, e vamos. Fez frio, pastor. Não vou para a igreja, não. Mó frio. Eu estou com 2 calças, irmão. Mas eu estou aqui. Aleluia. Eu não posso criar impedimentos. Porque o diabo vai gerar em você aqui dentro impedimento. E isso vai se cauterizando. E a gente vai esfriando. O Espírito Santo já fez o que tinha que fazer, já molhou nosso coração essa noite, já veio com a sua maravilhosa graça. Se você não tivesse vindo, você não tinha experimentado o doce toque de Jesus. Eles voltaram cantando ao Senhor, jubilando, alegres. Agora nós vamos orar, vamos buscar o Senhor. Nós precisamos voltar à oração. Esse texto, no versículo 2, a gente pode destacar a volta deles. Eles voltam com um grande júbilo. Versículo 13, ainda na parte A do texto, eles estão aonde? Em um lugar. Deus está nos movendo em um lugar. Qual é esse lugar? É aqui, meu querido irmão. É o local que Deus escolheu para nós, comunidade, igreja do Nazareno da família, a experimentar as bênçãos do Senhor. Então não fique em casa, não se ausente. Vem para a casa do Senhor, porque às vezes nosso coração está machucado.
A gente está moído, uma semana difícil, e o diabo bateu a terra na gente nessa semana. Problema daqui, problema de lá. Eu não vou para a igreja hoje não, estou cansado. E a gente perde. Mas por outro lado, há aqueles que gastaram o domingo em ver jogo do Corinthians. Isso é pecado, irmão. Não, mas do São Paulo também é pecado. Do Palmeiras, né? Da seleção. Desculpa, irmão. Eu sou São Paulino. Bom, eu não posso dizer que eu sou São Paulino, né? Porque eu não sei mais nada de futebol. Eu não lembro o último jogo que eu assisti. Acho que Jesus tirou isso de mim. Debaixo do céu há tempo para tudo. Para o lazer. Eu gostava quando criança de ir em estádio. Meu irmão mais velho me levava nos estádios. Eu ia no Morumbi lá. Aleluia. Eu não falava aleluia não, eu não era crente nessa época. Não, era tricolor, Dragões da Real, Independente. Você vai editar isso aí, viu, irmão? Entendeu? Eu era garoto. Gol do São Paulo, você não tem noção. Gol do Corinthians. Mas a gente não grita gol de Jesus, irmão. Eu não entendo isso. Desculpa. Domingo não é para isso. Domingo é para você descansar, se alimentar de Deus, para que à noite você venha para a igreja avivado. Para que a chama que está em você contagie o irmão do lado. O irmão do lado é contagiado com isso, o Espírito Santo vai derramando e fazendo. É coisa linda. Deus quer manifestar o seu amor entre nós. Você quer? Nós precisamos voltar ao cenáculo, versículo 12, voltaram para Jerusalém. Eles perseveraram unânimes em oração. Versículo 15, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Olha só. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta essa morada, e não haja quem nela habite, e tome o outro seu encargo. Aqui eles vão começar a discutir o novo apóstolo que vai substituir Judas Iscariote. Mas continuando, versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torna o quê? Testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram, pois, 2 nomes, José, chamado Barsabás, cognado Justo, e Matias. E novamente, o que eles fizeram? Orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes tem escolhido para preencher a vaga deste ministério e apostolado. E lançaram em sortes, versículo 25, 26, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11. A gente percebe que aqui a igreja nasce, há um conselho de pessoas, 120. Eles estão orando, buscando a presença do Espírito Santo, a promessa do Pai, eles vão escolher um novo apóstolo, e no capítulo 2 a gente tem a narrativa do quê? Do cumprimento da promessa. A pergunta que eu tenho essa noite para você é, querido, o Pentecoste já aconteceu. O Pentecoste era uma festa, e o Espírito Santo inaugurou aquela igreja de maneira tão poderosa e tão viva, que conversões em massas ocorreram naquele dia. No entanto, a promessa do batismo do Espírito Santo ainda é para hoje. Ainda é para você, jovem. Ainda é para mim. Mas é necessário que a gente retome algumas coisas. Se há uma promessa,
essa promessa ela precisa ser cumprida debaixo de um condicional. E esse condicional é que eu tenho que ser nascido de novo, eu tenho que ser crente, lavado pelo sangue de Jesus. Mas, sobretudo, ter o anseio e o desejo de quê? Buscar ao Senhor novamente, buscar em oração. O cenáculo, ele é palco agora da presença do Espírito Santo. Aqui a gente olha no capítulo 2, olha só, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estando habitando em Jerusalém, judeus, homens o quê? Piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são porventura o quê? Galileus? Como que é possível um grupo de Galileu, lá de Hortolândia, lá do Nova Hortolândia, fazer o que estão fazendo? É possível porque esse grupo de Galileu, esse grupo de homens e mulheres, compreenderam a necessidade de que eles eram os escolhidos de Deus para cumprir a missão. E o Espírito Santo veio, e a Bíblia diz que todos, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo. Esse grupo que é seleto, esse grupo que está no cenáculo, é um grupo coeso, é um grupo que está buscando o Espírito Santo, é um grupo que está buscando, perseverando em oração. E a dádiva do Espírito, ela é vinda. Esse Espírito vai guiar agora esse grupo. Esse Espírito agora vai guiar essa igreja. Esse Espírito que é o Espírito de Deus, como dádiva dado à igreja, vai gerar agora nessa igreja mais oração. Vai gerar nessa igreja mais autoridade. Vai gerar nessa igreja mais dons. Vai gerar nessa igreja mais vida. Porque não para. Se eu e você estudarmos Atos, vocês vão descobrir, eu parei, porque há muito texto. Há muito texto que fala de uma igreja viva, que agora está orando. Olha só o que o texto diz. O capítulo 1, versículo 15, lá para o versículo 24, ele vai falar da oração. Os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões. Versículo 24, olha só. E orando, disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos os servos, de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Vamos precisar tomar uma decisão. Quem é o escolhido? Eles fizeram o quê? Oraram. O poder do Espírito, a oração, a busca, faz com que essa igreja ore. Capítulo 4, abra comigo. Versículo 23 até o 31. É dado o quê? Mediante a oração, poder, coragem para testemunhar o Evangelho. Olha só, versículo 23. Uma vez soltos, os apóstolos estavam presos por causa da pregação do Evangelho. Procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste céu e terra, mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, porque se enfureceram os gentios e povos se imaginaram coisas vãs. Versículo 26, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu servo, Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel. E o texto continua, falando que eles estavam agora sendo capacitados para o quê? Pregar, testemunhar. Eles estão pregando, eles levantam a voz a Deus, eles pedem a capacitação do Espírito, a vida de Deus agora para o quê? Testemunhar. A oração é parte integrante do ministério diário dos apóstolos. Não haverá Pentecostes se nós não gastarmos tempo para orarmos, queridos irmãos.
Não haverá a manifestação do Espírito se nós não gastarmos tempo para descobrir os mistérios de Deus através da oração. Nós precisamos lutar contra os desejos da nossa carne. Nós precisamos lutar contra o inimigo. Nós precisamos lutar contra Satanás. E é em oração. Estevão orou enquanto era apedrejado. Os apóstolos oraram durante o ministério, está em Atos capítulo 42 até o 47, que um dos pilares é o quê? Dividir o pão, doutrina e oração. Quando Estevão é apedrejado por pregar o evangelho, ele ora a Deus. Como é que pode isso? Qual é a nossa atitude diante do medo? A gente se esconde, sai correndo, foge, fica paralisado? Talvez você não saiba, porque ainda não vivenciou algo semelhante. Mas muitos homens de Deus oraram a Deus, levantaram a voz ao Senhor. Deus enviando anjos a proteger, para livrar, para cuidar. É essa igreja que nós precisamos sonhar, porque isso está disponível para o nosso tempo ainda. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, capítulo 9. Pedro e João oraram lá nos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como deveria ser salvo. Conclusão: você precisa orar para que o Pentecoste venha, para que a sua vida seja transformada, para que o seu ministério seja transformado, para que a sua família seja transformada, para que a igreja seja transformada. Nós precisamos retomar o lugar no cenáculo, precisamos voltar a orar, precisamos voltar a falar: Deus, visita-nos mais uma vez, visita-nos mais uma vez, porque o resultado disso é o derramar do Espírito Santo. Capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Tem promessa, querido, você tem promessa, você tem promessa de Deus. Você crê nisso? Mas para alcançar essa promessa, você tem que começar a criar intimidade com Ele, a dobrar mais o seu joelho, a viver mais intensamente com Ele. Nós que ministramos na casa de Deus, precisamos tomar o cuidado para que o automático não entre e a gente faça porque sabemos fazer. Eu sei tocar esse instrumento, então beleza. Eu sei falar, ok, não. É a intimidade. Eu vim de uma época, né? Talvez isso mudou ao longo dos anos, mas eu vim de uma época, eu não sou tão velho assim, né? Que um músico, eu vou usar essa figura de um músico, ele pegava um instrumento e ungia o instrumento e colocava, isso aqui é para Deus. E só tocava música para o Senhor. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que eu vivenciei isso na minha vida. Ok? Isso aqui é para o Senhor. O meu carro é para o Senhor. A minha vida é para o Senhor. A minha história é para o Senhor. Tudo que eu tenho, Ele me deu para que eu sirva. Querido, querida irmã, o que nós precisamos essa noite é ter o coração quebrado pelo Senhor. E isso só é necessário, só é possível quando a gente dobra o joelho e o Espírito Santo fala conosco. Não são palavras externas, não são pressões externas, mas é a pressão que vem do Espírito que diz: filho, eu quero renová-lo, eu quero tocá-lo, eu quero enchê-lo, eu quero lhe dar novos dons, eu quero lhe usar no trabalho, eu quero que você seja um arauto do meu nome, eu quero lhe capacitar para novas coisas, eu quero que você volte a orar nas madrugadas, eu quero que você volte a orar pela igreja, minha igreja. O Espírito Santo vai movendo em nós, e quando nós entendemos esse mover, querido, o calor vem, o fogo vem, o Pentecoste vem, a unção vem, os dons chegam poderosamente, porque Deus está neste lugar. Essa é a diferença.
A pergunta que eu tenho para você é: você quer isso? Isso é importante para você? Para os nossos líderes ministeriais? É importante a oração? Tem valor? Tem valor a devoção? Tem valor o ensino da Escritura? Há algum valor para você? Faz sentido para você orar? Se a resposta é sim, por que não faz? Por que não fazemos? Porque o nosso coração está cheio de outras coisas, outros ídolos, pecados, morais. Mas o Espírito Santo hoje quer, como eu disse na última série de Davi, apagar os seus pecados. E hoje, pedir para que você fique em Jerusalém, para que você possa começar a entender de que Ele pode encher você do seu doce Espírito. E eu quero para a minha vida mais. Estou há 20 anos no Evangelho. Em novembro, vai fazer aqui nessa igreja 9 anos. E eu alucinei de fazer, acho que é 15 anos de casado. Acho. É 15, eu acho que é 15. Eu assumi essa igreja dia 6 de novembro. Não, dia 7 de novembro. Dia 6 de novembro é meu casamento. É isso mesmo. Dia 6 de novembro é meu casamento. E dia 7 de novembro eu assumi a igreja. Você quer fazer uma festa. Uma festa que é um culto. Trazemos nossos amigos que andaram com a gente ao longo da nossa história. Para agradecer a Deus por esses 20 anos e 15 de casado, me aguentando. Dizer: Senhor, obrigado, porque o Teu Espírito Santo tem marcado. Eu ainda choro na presença de Deus, irmãos. Eu preciso. Eu pedi para o Zaniel: Zaniel, pega água para mim que eu estou tremendo. Sabe por quê? Porque Deus marcou mais uma vez o meu coração. Falou: Reinaldo, seu miserável, eu amo você e eu quero te usar. Deus ama você, querido irmão. E Ele quer usar a sua vida, transformar o seu ser. Amém?